Boa noite a todos. Hoje, dia 31/10/2022, vamos iniciar a nossa terceira aula. Finanças pessoais, módulo comportamento e investimento. Na última aula, nós iniciamos falando um pouco sobre a história, como iniciou, esse mercado de capitais, como que foi crescendo, ao longo dos anos, como que ele foi expandindo e como que foi tendo aí então uma aceitação por parte das pessoas. E hoje a gente vai dar continuidade nesse tema. Boa noite, Ana Dark, seja bem-vinda. Boa noite, professor. A internet hoje está horrível aqui. Tá chovendo aí? Deu uma chuva aqui de vento. Aqui tá chovendo hoje a tarde toda. Isso não é uma chuva boa, hein, Ana Dark? Pois é. Bom, então vamos dando continuidade. Nós falamos um pouco, na última aula sobre como iniciou o mercado financeiro, lá no início, nas feiras, onde as pessoas faziam troca de mercadorias, onde as pessoas colocavam suas mercadorias em um armazém. E aí a gente veio, a gente falou aí um pouco sobre o mercado financeiro de capitais, como que iniciou, tem a sua história, e nós paramos como funciona o mercado financeiro. Nós paramos aqui, mercado financeiro mundial. Quando a gente fala do mercado financeiro mundial, para que vocês entendam um pouco melhor, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos investem na Bolsa de Valores no Brasil. Nós temos aí Petrobras, Eletrobras, nós temos também Perdigão, que é a BRF hoje, muito conhecida também aí no mundo. E várias pessoas fazem investimento nessas empresas. Por exemplo, no Brasil, americanos compram ações no Brasil, americanos compram ações dessas empresas. Ou seja, as pessoas estão aí com muito capital, com muito dinheiro parado, e aí eles querem fazer algum tipo de investimento. E aí eles procuram alguns países, onde são estratégicos para eles poderem investir o seu dinheiro. É lógico que todo país ele precisa ter uma confiabilidade. Você não vai pegar o seu dinheiro e vai levar para um país que não tem uma confiança jurídica. Se eu perguntasse para vocês aqui, falando assim desse mercado financeiro mundial, você teria coragem de investir 5 milhões na Venezuela? Digamos que você tem 5 milhões parado e vê uma oportunidade lá na Venezuela de fazer investimento. Você teria coragem de fazer isso? Sabendo assim das dificuldades, que o governo encontra naquele país e a dificuldade até de a questão de administrar a parte financeira daquele país. Então as pessoas não têm coragem de investir num país daquele, porque as chances de você perder o seu investimento é muito grande. Cuba, você teria coragem de pegar o seu dinheiro e colocar lá em Cuba? Coreia do Norte. Mas se falasse para você assim, não, tem uma empresa lá nos Estados Unidos, você teria coragem de investir nos Estados Unidos? Eu teria coragem de investir nos Estados Unidos. Temos outros países aí também, que tem aí, assim, digamos assim, que vai te dar um retorno. Se você fazer um investimento, você não corre o risco de perder o investimento que você está fazendo. Ninguém quer fazer um investimento hoje para no dia de amanhã não conseguir ter retorno daquele investimento. Então, quando você vê um país que não tem uma confiabilidade, os grandes empresários, as grandes empresas, as multinacionais, eles não investem em países que têm algumas dificuldades, de administração. Então eles vão investir, geralmente as pessoas investem em países que pode trazer, uma segurança aí para o capital. Senão, as pessoas não têm coragem de investir. E eu acredito que vocês também não teriam. Imagina você pegar o dinheiro da sua vida e falar, não, vou investir em um país e de repente
você não vai ter um retorno satisfatório daquele investimento. A gente não tem coragem, fica aquela sombra de dúvida. Por isso os países, né, que têm aí um índice de confiabilidade muito grande, eles conseguem muitos investimentos. Muitos empresários estão interessados em fazer investimentos nesses países. E outro fator muito importante também é a questão de mão de obra. Todo investidor ele procura saber se naquele país existe, a gente falando de mercado mundial, tá? Esse mercado financeiro mundial. A gente fala de mercado financeiro mundial, a gente tem que falar um pouco, né, como que funciona, tanto lá fora quanto dentro do nosso país. Então, quando uma grande empresa ela vai investir um capital em um determinado país, primeiro ela procura saber se tem mão de obra, se tem confiabilidade governamental, se ela não vai investir o dinheiro lá hoje e amanhã ela vai sair de lá fugida porque não teve uma certa confiabilidade, um acordo com aquela determinada empresa. Então a mão de obra também ela é muito importante. Não adianta o grande empresário, por mais que seja um país confiável, se não tiver mão de obra, ele não vai investir, porque ele sabe que ele vai ter prejuízos, né? Então, quanto mais mão de obra a gente tem, a gente fala de custo-benefício. Se tem muita mão de obra, automaticamente essa mão de obra vai custar um pouco menor ali para aquela empresa. Se tem pouca mão de obra, né, a mão de obra com certeza vai ter um custo elevado para essa empresa. Então, em consequência disso, muitas empresas preferem não investir. Aí nós temos muitos países hoje que são super populosos, porém não têm confiabilidade. E aí também as pessoas não têm interesse em investir nesses países. Todo investidor, ele quando vai fazer um investimento de dinheiro, ele quer ter um retorno. Então, ele investe o dinheiro, né, já na intenção de ter um retorno. Ninguém vai pegar um dinheiro e falar assim, não, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou investir tipo 5 milhões e não vou ter retorno, vou investir por investir mesmo, vou fazer doação desse dinheiro aqui. A doação é uma coisa, o investimento é outra. A gente sabe que existem aí grandes empresas que fazem doações, e isso é muito bom, mas doação é diferente de investimento. Na doação você pode simplesmente pegar aquele capital e investir, né? Associações, nós temos aí algumas ONGs, né, que cuidam de pessoas idosas, de pessoas que são moradores de rua. Então tem empresas que têm a parte social que faz investimento nessas ONGs. Investimento no caso assim de social, né? Investimento social. Aí você fala assim, mas qual que é a questão do retorno, né? Geralmente esses investimentos sociais são assim uma parte, até mesmo por questão fiscal da empresa, né? Alguns acordos fiscais que as empresas fazem aí com os governos, e aí elas são obrigadas a fazer ali uma parte fiscal, uma parte social, e aí elas acabam fazendo essa distribuição de rendas. Existem também questão de multas, tem empresas que são multadas e aí elas entram em acordo, né, com o Estado para ela fazer, pegar esse valor dessa multa e distribuir em obras sociais em determinada cidade ou estado. Então ela pode fazer isso também. Acontece muito. Agora a questão do investimento para retorno financeiro, aí já é diferente. Aí já não dá para você investir num país ou num local ou num banco, né, que também possa aí te trazer um futuro risco, digamos assim. Existem hoje os bancos digitais. Eu não confio em banco digital. Geralmente eu prefiro ir até um banco físico, né, uma agência, e abrir uma conta ali. Nós temos várias agências espalhadas aí pelo Brasil, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outros. Eu particularmente prefiro uma conta física, porque se der um problema lá e sumir um dinheiro, alguma coisa, eu sei aonde eu posso ir para recorrer. Se você tem uma conta em um banco digital que você não sabe aonde fica, né,
a estrutura física desse banco, pode ser que no dia de amanhã você tente acessar a sua conta e ela simplesmente não existe mais. E você vai recorrer aonde? Então, eu não acredito, tá? Tem pessoas aí que confiam nos bancos digitais. Eu ainda desconfio muito disso, gente. Criptomoeda, Bitcoin, dá muito dinheiro, né? São os juros aí altíssimos, elevados. Eu não confio, tá? Eu prefiro assim ganhar menos, mas com segurança. Também respeito aí quem acredita, né? Não tô aqui para tirar aí a sua crença nessas formas aí de investimento, não, tá, gente? Bom, vamos falar então aqui, vamos entrar um pouco aqui no tema mercado financeiro mundial. O sistema financeiro mundial é formado pelos elementos descritos acima, operacionados por diversos instrumentos desenvolvidos ao longo da história. Buscando maximizar o retorno e minimizar os riscos das operações, o mundo financeiro passou por evoluções consecutivas, diversificando ao ponto de, atualmente, ser praticamente possível atender todos os perfis de investidores, dos mais conservadores aos mais agressivos. A renda fixa, representada pelos investimentos em títulos de dívida, aparece pela primeira vez nos anos registrados da história italiana no século XV, por meio da participação da Casa Médici no financiamento às guerras. Mais tarde, em 1813, Roth e Schorr operaram de forma semelhante no conflito entre Inglaterra e França, conhecido como Guerra Napoleônicas. Os títulos representam um instrumento pelo qual as pessoas podem participar, emprestando dinheiro para o governo ou para a empresa. Então existem essas formas, né, de investimentos, isso já começou lá muitos, né? Nós vemos aqui 1813, né, e também aqui no século XV, então foi muito tempo atrás que iniciou esse mercado financeiro mundial. E de lá para cá isso vem crescendo, isso vem ganhando forma, né, ao longo dos anos. O retorno pode ser percebido por meio de taxas de juros. O retorno pode ser percebido por meio de taxas de juros pagas a cada período, conforme pactuado, né, proporcionado ao credor um valor conforme renda. Esses valores de retorno, ele pode ser fixo ou variável. Isso aí vai da negociação no momento de contrato. Quando ele é um valor fixo, você já sabe quanto que você vai receber no final do contrato. As contratos de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, a gente fala da renda fixa, né? E você já sabe, 3% ao mês, 1,5% ao mês, 3, 4, 5% ao mês. E aí você consegue fazer os cálculos e saber quanto você vai ter lá no final. Quando a gente fala de renda variável, é quando você tenta trabalhar em cima, né, da inflação, e aí você vai usar as taxas, elas vão de acordo com o mercado. Então você pode ganhar mais ou você pode ganhar menos. Então assim, eu penso que é meio irrelevante. Eu prefiro, né, a taxa fixa, para eu poder saber lá no final quanto eu vou receber, que eu já posso ir fazendo minha programação. Os títulos são negociados no mercado primário. Quando as empresas ou o governo captam recursos, e posteriormente também podem ser negociados no mercado secundário. Quando as pessoas decidem vender o direito de propriedade. Diferente dos títulos são as ações, representam investimentos de uma pessoa
fazem uma única companhia. Ou seja, nós temos é um pouco diferente a questão dos títulos, né, das ações. Quando a gente fala das ações, você pode comprar, né, qualquer tanto aí de ações que você quiser na Bolsa de Valores. É o caso que eu disse para vocês. Nós temos muitos americanos que fazem investimento na Bolsa de Valores do Brasil. No caso, compram ações da Petrobras. Então, temos muitos investidores aí americanos, nós temos investidores aí de outros países também, que investem aqui nas nossas empresas brasileiras. E você também pode fazer isso, né? Se você quiser comprar ações dentro do nosso país, é muito fácil, não é difícil. Mas eu já adianto para vocês que o mercado de ações, principalmente para quem tem pouco conhecimento, a gente sabe que é um investimento futuro, né? Não é um investimento assim rápido. Não, eu vou ganhar muito dinheiro uma semana. Não, vou ganhar muito dinheiro em 2 meses. Não. A bolsa de valores ela é muito relativa. Você pode ganhar dinheiro e pode ter prejuízo também. É o caso de algumas estatais do Brasil que tiveram aí alguns prejuízos, né, e que também deram lucros. Quando dá prejuízo, todo mundo, né, fica aí, sai perdendo porque as ações despencam. Se você tem lá 20% das ações da empresa, né, e digamos que as ações despencaram ali de 100 para 90, ou de 100 para 30, para 40, você vai perder muito dinheiro. Agora, quando essas ações sobem, né, quando o preço das ações vão subindo ali, quando o mercado está aquecido e a empresa está faturando bem, as ações vão lá em cima. Então você vai ter lucros. Então é muito importante. E quando a gente fala de ações no mercado, numa empresa, né, tudo vai depender da gestão da empresa. Se a empresa tiver uma boa gestão, a empresa não vai dar prejuízo. Gente, empresa não dá prejuízo, é mais empresa grande, como a BRF, Eletrobras, Petrobras. Nós temos outras aí, multinacionais, né, que operam no Brasil. Essas empresas são empresas gigantescas, nós temos muitas aí também nos ramos de álcool, né, usinas de álcool, que também, né, geram aí muita renda. Então, empresas, elas dão lucros, muitos lucros. Só que assim, tem que saber gerir esses lucros, fazer investimentos, né? Se a empresa trabalha corretamente, os gestores trabalham corretamente, os diretores, as pessoas do conselho, todo mundo trabalha unido para que essa empresa cresça, ela vai crescer, ela vai expandir. A gente vai ter aí muitos recursos para poder fazer investimentos na empresa. Mas se a gente tiver uma má gestão, consequentemente, essa empresa vai dar prejuízo no final do exercício. O que é má gestão? Investimentos, né, errados ou investimentos superfaturados e assim sucessivamente. Enquanto os títulos tornam o investidor praticamente parte da dívida de uma empresa, as ações fazem dele parte de um conjunto de propriedades do negócio, proprietários do negócio. E você pode comprar e vender essas ações, né, em qualquer momento. Você pode comprar, pode vender. As ações elas podem subir e podem baixar em função do Estado, né, em função de como está a representatividade de um país. Se essa representatividade está boa, as ações sobem. Se está fraca, elas querem. Por exemplo, nós temos o exemplo ali da Rússia. A Rússia, como vocês sabem, a Rússia era potência mundial na questão de mercado financeiro, porque tem uma confiabilidade muito grande, né, e por ser um país muito rico também, e aí as pessoas investiam muito lá e a bolsa de valores lá bombava, o mercado financeiro estava bombando. Mas quando a Rússia entra em guerra com a Ucrânia, ali começa a cair, né, as empresas, os valores das empresas naquele país. Ou seja, quem tinha muito dinheiro lá, consequentemente, perdeu muito dinheiro, porque tinham empresas lá que valiam 100 milhões, em poucos dias ela já não estava valendo nem 50 milhões, quer dizer, caiu pela metade. Assim, igualmente, né, também aconteceu na Ucrânia. Né, algumas empresas
muito boas, onde pessoas investiam, porque a Ucrânia também era um país de confiança, também um país bem rico, um país que tinha muitos recursos financeiros e muitas pessoas procuravam investir. Só que aí com essa guerra, né, as pessoas, os investidores, eles fogem, eles saem. E aí as empresas, né, empresas que valiam 100 milhões, passa a valer 50 milhões, 30 milhões, 10 milhões, enfim, as ações despencam e todo mundo que estava ali levou prejuízo, né? Então pode acontecer. A questão da Argentina também. A Argentina também despencou. A gente sabe que não está fácil lá, a inflação subiu demais, a inflação. E aí a questão dos investimentos. As pessoas começam a tirar os investimentos daquele país, é onde começa a despencar. E aí não tem investimento mundial, ou seja, pessoas que que investiam dinheiro de fora já não investem mais. Os que estavam lá tomaram prejuízo, saíram, e aí vai ficando, né, os prédios abandonados, porque não tem como movimentar um prédio sem ter recursos financeiros. Os recursos financeiros são essenciais. Os investimentos são essenciais. Então, por isso que é tão importante nessa questão das confiabilidades aí governamentais em cada país, né? E pode, a questão das ações pode subir ou baixar em função, né, desses fatores que acontecem dentro dos países, né? Questão de governo, um tem mais confiança, outro tem menos confiança, e pode ser a questão primordial para subir ou descer. Questão das guerras também. Então é importante todo investidor ele estar atento a essas questões. Apesar de existirem registros de operações similares à gestão de ações na França no século XII, foi somente no século XVI, na Antuérpia, que o mercado de ações ganhou sua forma definitiva. Em 2007, o mercado global de ações atingiu a soma recorde de 76,3 trilhões, liderado pela Bolsa de Nova York, no valor de 21 trilhões, ou seja, o mercado global, né, de ações atingiu cerca de 73 trilhões. E aí, o segundo aqui, nós temos a Bolsa de Nova York, que é muito conhecida, e por conta de ser também um país assim confiável, né, por isso consegue ter muitos investimentos, né, consegue movimentar ali naquele país valores extraordinários, né, com 21 trilhões aqui. As ações permitem aos investidores receberem participação nos lucros das empresas ou oferirem ganhos pela diferença entre os valores da compra e venda. Quando a gente fala que você, por exemplo, você comprou uma ação em uma determinada empresa, eu testei isso antes, né, um pouquinho. Imagine que você investiu 20% do capital daquela empresa. Eu vou lá, vou comprar 20% em ações. Então você comprou 20% em ações daquela determinada empresa. Chega no final do exercício, ou seja, trimestre, semestre ou ano, a empresa vai ter lucro ou prejuízos. Se ela tiver lucros, boa parte desses lucros serão divididos com os acionistas, né? E aí você tem 20%, por exemplo, das ações daquela empresa, então você recebe os lucros proporcional aos 20% das ações que você tem. Se você tem 1% das ações, você vai receber os lucros proporcional a 1%. Se você tem 0,03%, você recebe proporcional ao que você tem. Então, os dividendos, né, que são os lucros que vão para os sócios, eles são divididos em percentual para cada sócio. E se a empresa tiver prejuízos, consequentemente, todo mundo fica no prejuízo. Por isso é tão importante a confiabilidade do negócio. Mercado financeiro brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro brasileiro. Hoje nós vamos dar só uma explanada rápida aqui, mas depois a gente vai aprofundar em cada forma de investimento que vocês podem estar fazendo, tanto a bolsa de valores como caderneta de poupança e etc. A história do mercado financeiro brasileiro se inicia em 1808, quando é criado
o Brasil do Brasil. A iniciativa veio junto com a família real portuguesa, que fugia da guerra na Europa e representava a instituição financeira mais importante da época. Além de cumprir o papel de banco central, era também o banco do governo. E ainda é, né? A economia era predominante agrícola, e ainda é. Baseada na agricultura do café. Agora hoje é soja, milho, né? E assim demandava exclusivamente financiamentos para a atividade rural. Hoje nós vemos aí a agricultura, né, no Brasil, ela é muito forte. A gente fala do agro no Brasil, é muito forte. Então a nossa economia ela é movida muito pelo agronegócio, né, que é a questão da produção aí de soja, de milho, trigo, arroz, entre outros produtos. Inclusive nós alimentamos aí boa parte do mundo. A questão da carne também produzimos muito. Então o Brasil é bem diversificado. Nós produzimos muita coisa aqui no Brasil. E entre elas, né, as mais fortes estão aí a soja e o milho. Mas nós também somos fortes aí em produção de bovinos. Não tão quanto, né, quanto na soja, mas nós produzimos também muita carne bovina. Inclusive, nesse próximo ano que vem agora, nós temos em torno de 10 milhões de cabeça de boi para abater. É uma notícia boa. A carne vai baratear um pouco, né, para o consumidor, né, por conta desse fator inusitado, né, 10 milhões de cabeça de gado que já está disponível. Bom, aqui nós temos também a questão do petróleo, que é muito explorado também no Brasil. Nós temos a Petrobras, que é uma empresa brasileira e que também movimenta muito a economia do país. É uma das empresas aí que mais movimenta a economia do país e a questão de venda, né, ali, de combustíveis. Também tem uma participação primordial aí na economia do país. Em 1861, por meio de um decreto assinado por Dom Pedro II, surge também a Caixa Econômica Federal. Seu papel era oferecer crédito pessoal para funcionários públicos e penhor mercantil para pessoas de baixa renda. E ainda, né, até nos dias de hoje, a Caixa Econômica Federal ela é voltada mais para o perfil de pessoas de baixa renda. Nós temos aí vários programas para vocês comprarem a casa própria, né? Até muitos brincam, minha casa, minha dívida. Mas minha casa, minha dívida tira muitas pessoas do aluguel. Pessoas que moram em cidades menores, consequentemente, pagam um aluguel barato. Mas as pessoas que moram em cidades maiores, como Rio Verde, que é uma cidade onde o aluguel é muito caro, as pessoas pagam ali às vezes 900, R$ 1.000 de aluguel por mês, R$ 1.200. E às vezes ele consegue financiar a casa própria ali pela Caixa Econômica Federal, pagando uma parcela talvez aí de 1.500, 1.600 inicial, e depois na forma de amortização isso vai baixando aí ao longo dos anos. Então, às vezes, vale mais a pena pagar a casa própria do que pagar o aluguel, porque a casa própria, pelo menos no final dos 30 anos, a casa é sua. E o aluguel, no final dos 30 anos, você não tem nada. Hein? Se bem que eu estou nesse mercado de aluguéis. Eu tenho algumas casas de aluguel e estou pensando em investir mais em casas de aluguéis. Só que para quem aluga não é bom. Tá? Eu aconselho as pessoas sempre. Tem um amigo meu que mora numa casa minha em Rio Verde, está alugada para ele já há 5 anos. Eu sempre falo para ele, procura fazer sua casa, né, para você sair do aluguel, porque é muito ruim, você vai passar a sua vida toda pagando aluguel. Então, assim, não tem retorno. O aluguel é um dinheiro que vai e nunca mais volta. Então, sempre aconselho as pessoas a tentarem, né, lutarem aí para ter a sua casa própria, comprar a sua casa própria, tentar fazer um financiamento, né, lute para isso. Acredite que vai dar certo.
Vamos lá. Foi necessário, apesar de um processo que pudesse industrializar o país, a fim de substituir as importações. Bom, vamos aqui para frente. Entretanto, não havia por aqui condições de competir no mercado internacional por carência na infraestrutura brasileira. Portos, estradas, ferrovias eram necessários para o desenvolvimento da economia, mas esses investimentos não encontram recursos em um sistema extremamente limitado. Durante a crise, quando o mercado internacional não absorveu o excedente de café produzido, o governo ordenou a queima de milhares de sacas do produto ainda nos cais e portos, e posteriormente a queima até mesmo antes de colher. O objetivo foi manter as cotações em níveis altos, evitando o desmatamento da atividade. Entretanto, essas ações inibiram o interesse dos proprietários do capital em procurar alternativa para investir e o interesse no desenvolvimento da infraestrutura do país. Bom, a gente vê aqui algo que parece até bizarro, né? A pessoa fala assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem muita produção e se a gente apresentar esse tanto de produto para eles, o preço vai baixar. Então vamos fazer o quê? Vamos queimar esse negócio aí um pouco, né? Vamos reduzir um pouco aí, depois para a gente vender num preço melhor, né? Basicamente é isso que eles queriam fazer. Mas, né, isso para os produtores não era vantajoso. Eles começaram a pensar em outras formas, né, de infraestrutura para o país para poder armazenar esse café e vender posteriormente. Era mais vantajoso receber o governo por sacas queimadas do que se aventurar em atividades de risco em alto retorno demorado. Aí, aqui que aconteceu? O governo mandava queimar e pagavam, né? Mas só que pagavam um preço pequeno. Para ele era interessante manter o preço lá em cima. Só que aí o que acontece? Não estava feliz o produtor, porque ele queria vender o produto dele por um preço melhor, né? E não ser escravizado aí pelo governo vendendo esse produto barato para ser queimado. O Estado, por sua vez, não tinha recurso suficiente para financiamentos das obras. E isso aqui a gente vê que esse negócio de obra no Brasil é um negócio que já vem de longe, né? Nosso país era para ser bem mais desenvolvido, né? Se tivesse aí tivesse tido mais investimento aí em infraestrutura, porque ainda o Brasil ainda é muito pobre de infraestrutura. A gente sabe que o Brasil ainda é muito pobre em rodovias pavimentadas, em ferrovias, hidrovias. Nosso país ele é muito pobre nisso, né? Falta muito abrir o olho para esse tipo de investimento, para que o país possa aí atender essa demanda, né, de questão de produtividade. Obter recursos por meio de títulos encontrava uma resistência significativa no limite do imposto por lei vigente na época, conhecida por lei da usura. O limite máximo de juros estabelecidos por ela era de 12%, o que, confrontando com a inflação de 20%, não era nem um pouco atrativo. Aí você pensa, você vai ganhar um juro de 12%, só que a inflação está 20%. Vai resolver alguma coisa? A inflação aqui no caso estava 8%, né, a mais do que o juro. Aí você pensa, vale a pena? Não vale. Por isso que a gente tem que analisar, né? Ainda hoje existem investimentos dessa forma. Você vai fazer o investimento, mas a inflação vai ser maior do que o investimento. As cadernetas de poupança mesmo hoje da Caixa Econômica Federal não atende, não chega nem perto da inflação. Então, não vale a pena deixar dinheiro lá investido na poupança e na Caixa Econômica Federal, porque o retorno é mínimo, né?
O Banco do Brasil paga até um pouco melhor, mas também não é um retorno que atende aí o índice de inflação, um índice inflacionário. Se você pega, eu conheço pessoas que estavam ali no banco com R$ 200 mil há 2 anos atrás, investido em poupança. E aí o tempo passou, nesses R$ 200 mil rendeu ali nos últimos 2 anos aí, uma média aí de R$ 3 mil, R$ 4 mil nesses 2 anos, enquanto a inflação desse dinheiro subiu, quase dobrou, né? Se a gente for analisar, aqui se a pessoa tivesse feito um investimento daqueles 200 mil lá 2 anos atrás, numa casa, né, num terreno, hoje ele teria quase o dobro do que, né, ele teria esse dinheiro lá atrás. Para a gente analisar, 2 anos atrás, então eu vou mais, uns 5 anos atrás aí, você comprava um carro popular, né, e pagava R$ 40 mil, R$ 45 mil. Hoje você já vai comprar ele por 80, 85 mil. Então, assim, a inflação foi subindo e outra, veio a questão da pandemia e faltou ferro, faltou aço, faltou chip e o negócio foi lá em cima. Então houve várias mudanças aí no mundo inteiro, né, por conta da pandemia, muita gente não esperava, e o dinheiro consequentemente vai perdendo valor por conta do movimento financeiro que acontece aí no mundo todo. A gente tem que saber onde a gente está investindo o dinheiro para não ter essas percas, né? Não existia um conselho nem força política à altura para a realização de uma reforma no sistema financeiro pudesse colocar o país nos trilhos do desenvolvimento que aconteceria no mundo nas décadas seguintes. A partir de 1964, o governo estruturou o sistema financeiro nacional, criando as suas fundamentações legal básica. A lei da reforma bancária, a lei do mercado de capitais, lei de correção monetária, corrige a lei da usura e a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de alguns exemplos de iniciativas que viabilizaram o desenvolvimento no mercado financeiro brasileiro. Então, a partir de 1964, agora começa a ter um pouco mais de resistência ou um pouco mais de segurança, porque agora nós temos aqui, né, a lei da correção monetária, e não existia anteriormente, que é aquela questão, a pessoa estava lá investindo um capital a 12% e a inflação estava 20%, não tinha uma correção monetária, então o cara acabava perdendo. Então, no mercado de hoje, a gente tem aí essa correção monetária. Só que aí tem que ver o contrato também que você está assinando. Sempre é muito importante a gente conhecer o contrato que a gente está fechando com qualquer tipo de empresa. Entretanto, se por um lado o governo promoveu medidas para beneficiar o mercado financeiro brasileiro, por outra, a expansão monetária causada pela prática de imprimir dinheiro provocou nos anos 80 um surto de hiperinflação que desestabilizou profundamente o sistema. Bom, tem muita gente que acha que produziu dinheiro. A pessoa fala assim, não, mas se acabar o dinheiro é só produzir mais, né? Não é só o... Aí tem gente que é tão ignorante que ele fala assim, não, o governo tem a máquina de produzir dinheiro, né? Se acabar o dinheiro, ele produz mais e pronto. Não é bem por aí, gente. O governo ele não pode produzir dinheiro e colocar no mercado. Toda vez que ele produz o dinheiro e coloca no mercado, ele cria uma dívida para o Estado. E aí é o que aconteceu aqui, lá nos anos 80. Foram produzindo dinheiro, né? Que fala que, por outro lado, a expansão monetária é causada pela prática de imprimir dinheiro. Prática de imprimir. Não, acabou, vamos imprimir mais. Acabou, vamos imprimir, vamos imprimir, vamos imprimir. Aí o que aconteceu? Nós chegamos ao colapso, né, da hiperinflação que desestabilizou profundamente o sistema. Então foi uma crise ali nos anos 80, terrível, né? Eu conheço pela história, tá? Eu ainda não havia nascido naquele ano, mas meu pai me conta a história daquele ano,
naqueles anos, né, que eram muito difíceis para as pessoas, as superinflações, e mais à frente também, depois, ali quando foi, antes de implantar o Plano Real, a gente sabe que teve ali também crises financeiras terríveis. Essa situação caótica foi combatida por vários governos sem solução. E foi somente a partir de 1994 que a economia se estabilizou. Surgia ali o Plano Real. Então, nós conseguimos estabilizar lá em 1994. Ou seja, nós tivemos um problema lá nos anos 80, terrível, né? E olha só, 14 anos depois, para conseguir estabilizar, o que alguns governos, né, fizeram lá atrás. Então, gente, é muito sério isso daqui, para a questão do investimento, né? Foi a partir dessa estabilização que o mercado financeiro brasileiro encontrou o campo para se desenvolver. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional tem a seguinte estrutura de atuação normativa: Conselho Monetário Nacional atua na gestão da moeda, crédito, capitais e câmbio. Conselho Nacional de Seguros Privados atua no controle dos seguros privados. Conselho Nacional de Previdência Complementar atua nas determinações pertinentes às empresas de previdência fechada. Então, hoje nós temos esses três conselhos que são aí muito importantes para o mercado financeiro, para que ele não volte, né, a surtar como lá no passado. Então a questão é clara, viu, gente? Essa questão do mercado financeiro aí é muito importante. Sobre a supervisão do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Monetários, da Superintendência de Segurança Privada e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, diversos operadores oferecem ao mercado ações variadas de instrumentos para a gestão financeira. Bom, pessoal, hoje nós vamos parando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, mais à frente, né, como eu disse a vocês, nós vamos aí aprofundar um pouco mais, né, na questão das formas de investimento. Enquanto nós estamos só conhecendo o mercado financeiro, como que esse mercado financeiro funciona, né, na prática, como que é esse mercado financeiro mundial, mercado financeiro brasileiro, e nas próximas aulas nós vamos esmiuçar um pouco mais esse mercado financeiro, as diversas formas de investimento, né, para vocês aí que tiverem futuros interesses em investir nesse mercado financeiro. Alguma dúvida até aqui? Não. Por mim não, professor. Ótimo. Eu também não. Tá bem claro. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai já começar nos investimentos, né, as formas aí de fazer investimento, e aí vocês vão, né, conhecer um pouco melhor esse sistema financeiro. A gente vai falando aqui de sistema financeiro, às vezes fica um pouco assim, né, meio perdido assim, mas depois quando a gente começar a esmiuçar um pouco mais essas aulas, aí vocês vão entender melhor, né, sobre esse mercado de investimentos. Mas o certo quanto mais o investimento é confiável, seja bolsa de valores, seja títulos governamentais ou empresariais, que seja investimento em parcerias, né, com alguns colegas, né, ou questão a gente até falou no início aqui na primeira aula nossa sobre os consórcios, né, que as pessoas fazem aí em parceria com seus, muitas vezes os amigos, né, grupo de amigos, que seja esse tipo também de investimento, mas sempre procure fazer investimentos seguros, né, não vai
assim, com muita força, com muita agressividade, não. Eu costumo dizer que tem muita gente que quer ser mais agressivo financeiramente, né? Quer investir muito, quer ter muito dinheiro ali, renda rápida e tal. Eu não aconselho vocês a entrar por esse caminho, né? Eu sempre busquei fazer investimentos mais seguros. Eu me sinto bem fazendo investimentos seguros. Eu vou investir em alguma coisa que vai me trazer um retorno, ainda que seja menor, mas que tenha segurança. Eu não vou no dia de amanhã acordar, né, na minha cama e dizer assim, eu perdi tudo. Foi tudo embora, acabou. Porque nós vemos aí várias pessoas perderem tudo, perderem casa, perderem carro, até mesmo fazendas, fazendo investimento, né, para poder ter uma renda muito grande e acabam aí sendo muito prejudicados. Então, sempre que for fazer um investimento, procure fazer o investimento mais seguro possível. Nas próximas aulas a gente vai estar esmiuçando um pouco mais isso daí. Bom, pessoal, então quero agradecer vocês pela presença de vocês aqui. Aquele que ainda não entrou na nossa sala de aula lá do Class, eu postei o link lá algumas vezes lá no grupo. Tá na descrição do grupo. Lá na descrição do grupo tem 2 links. Tem um da professora Maria Aparecida e tem o outro, né, do professor Davi, que está mais abaixo um pouquinho. Então você que ainda não entrou na nossa sala de aula, clica lá no link, entra na sala de aula, para que vocês possam estar acompanhando lá o material que eu tenho postado, né? As aulas, o material para vocês lerem, né? Que a nossa apostila foi postada lá na primeira aula, acredito que alguns alunos não entraram lá ainda, então não baixaram a apostila até hoje, então não conseguiram ler a apostila para poder acompanhar aqui, para ficar melhor o entendimento. Então entre lá na nossa salinha no Class. Se vocês ainda não conseguirem encontrar lá na descrição do grupo, pode me perguntar lá, professor, manda de novo aí no grupo, que a gente vai mandar o link lá novamente. Um forte abraço a todos vocês, tenham uma excelente boa noite, muito obrigado, até mais, até sexta-feira. Boa noite, professor. Boa noite, até Obrigada. sexta-feira. Até sexta, obrigado.